Vamos falar um pouco agora sobre o módulo 36, que é a organização de dados de uma pesquisa. Bom, existem alguns critérios que você deve seguir quando você for elaborar uma pesquisa, tá? Então, no caso, se você for o pesquisador, a primeira coisa que você tem que fazer é definir o tema da sua pesquisa. Em segundo lugar, elaborar o questionário, né? Quais serão as perguntas que serão realizadas nessa sua pesquisa? Em terceiro lugar, você tem que definir um público que será entrevistado. Então, definir a localização desse público, a quantidade de pessoas que será entrevistada, né? Depois, a aplicação do questionário. E após essa aplicação do questionário, vem a parte da organização dos dados coletados. E aí você pode organizar esses dados em uma tabela, né? Gráfico também para análise e, de preferência, se for em tabela em ordem crescente, para facilitar a visualização. Então, você pode aqui nesse módulo escolher um tema de uma pesquisa que você queira realizar, ou aqui tem um exemplo de uma pesquisa, né, de jovens de diferentes idades, para saber qual seria a área de atuação na futura profissão. Então, aqui primeiro ele separou por sexo, foram entrevistados 100 pessoas, a quantidade, e aí ele separou por sexo, depois por idade, a faixa etária de idade, e depois a área de atuação escolhida desses 100 entrevistados, tá? Então, tá tudo organizado aqui os dados. Na próxima página, tem o tipo de ensino médio que cursará ou já está cursando. Então, essas pessoas são 100 entrevistados. Qual o tipo de ensino médio que eles estão cursando? O regular, o integrado, o profissionalizante, tá? E depois a faixa salarial familiar dessas famílias. Então, aqui envolve os cálculos matemáticos que foram retratados aqui na apostila 2. Nós trabalhamos aqui os intervalos, né? De 0 a 5, que nem aqui. Faixa salarial, 5 salários mínimos, partindo do valor do salário mínimo. Então, o salário mínimo é 1.212. Aqui são 5 salários mínimos. Para quem ganha até 5 salários mínimos, tem uma renda familiar, né? Aqui no caso 5 é um pouco menos de 5. 4 salários mínimos e meio, tá? Porque aqui o intervalo tá aberto, então o 5 não entra, o 5 vem aqui embaixo. Quem ganha de 5 a 9 salários mínimos aqui, tá? Então, tudo isso nós já estudamos na apostila 2. Aí ele pede para você calcular o ponto médio. Então, o que é o ponto médio? O ponto médio do intervalo, é a média. De 0 a 5, você vai somar 0 e 5 e dividir por 2. Aí dá 2,5. Você vai somar o 5 com o 10 e dividir por 2. Vai dar 7,5. E assim sucessivamente, para achar o ponto médio, que é a média, né? Salarial familiar. No caso, depois de todos os dados da sua pesquisa organizados em tabela e em ordem crescente aqui, e aí você começa a fazer os seus cálculos, né? Então, você pode aí calcular média, moda e mediana, que também vocês já aprenderam na apostila 2. Você pode construir um gráfico para ser analisado. No caso, você pode fazer gráfico de colunas, gráfico de setores. Você pode calcular a amplitude dos intervalos. O que é amplitude? É a diferença do maior para o menor. A diferença da maior faixa salarial para menor, tá? Então, tudo isso você pode calcular a partir da sua pesquisa. Então, vocês podem usar esses dados aqui como referência, ou você pode também criar
um tema para realizar a sua própria pesquisa. Ok, pessoal? Muito obrigada. Então, finalizamos aqui a apostila. Obrigada.